Olá pessoal, hoje vamos estudar uma das histórias mais fascinantes da Bíblia, que revela a presciência de Deus e seu cuidado ao proteger seus filhos de injustiças e até mesmo da morte. Fique até o final após a mensagem, pois quero orar por você e com certeza você sentirá a presença de Deus em sua vida. Antes de entrarmos na história do capítulo 2, eu preciso contar para vocês resumidamente o que aconteceu no capítulo 1. Basicamente, o capítulo 1 mostra pra gente a vinda de Daniel e de seus amigos para Babilônia como escravos vindos de Jerusalém, que foi sitiada por Nabucodonosor, o rei de Babilônia. Babilônia foi conquistando todas as nações ao redor. Babilônia ficava ali onde é a região do Iraque. Ele foi conquistando tudo ao redor, criou um grande império, está conhecido na história universal, o Império Babilônico. Então Daniel e seus amigos judeus são levados escravos para a Babilônia, e lá na Babilônia eles passam por alguns testes para serem provados, para eles acabarem se tornando alunos diretos do rei, para aprender a cultura babilônica, a escola deles, né, a língua deles, enfim. E eles passam por um teste, eles passam nesse teste e acabam servindo diretamente ao rei como sábios. Eles chamavam de sábios, caldeus, e Daniel acabou fazendo parte desse grupo de pessoas que serviam diretamente ao rei. No capítulo 2, o primeiro versículo já mostra pra gente que a história ocorre no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, mais ou menos 3 anos após a chegada desses jovens lá em Babilônia. E a história contando pra gente que o rei teve um sonho, podemos dizer um pesadelo, porque ele sonhou e não conseguia mais dormir. Ele ficou perturbado, ficou chateado. Talvez você já tenha tido um sonho assim incrível, uma coisa fabulosa, e acordou de manhã e não se lembrava mais de nada. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o rei. E o rei tinha esses sábios, eles eram encantadores, feiticeiros. A Bíblia dá aqui vários nomes, né? Caldeus. Usavam de magia, né? De uma coisa mais mística, trabalhavam muito com essa coisa de sonhos, de sinais. Então o rei manda chamar esses adivinhos, porque ele tinha tido o sonho, mas ele não se lembrava do sonho, mas sabia que era algo muito terrível, e ele chama os magos. Só que os magos falam: tudo bem, rei, me diz o que aconteceu. E aí o rei fala para eles: olha, tive um sonho, não consigo entender, eu preciso que vocês me contem o sonho e a interpretação do sonho. Aí eles: tá bom, rei, mas conta o sonho pra gente. O rei já começa a ficar indignado, ele fala assim: eu vou destruir vocês se vocês me contarem um sonho, nem interpretação. Ele tinha um pavio meio curto. E ele falou: ó, se vocês conseguirem adivinhar meu sonho, eu vou dar honras e glórias para vocês, mas se vocês não adivinharem, eu vou destroçar todos vocês, vou destruí-los, suas famílias, vou acabar com tudo. E os magos pedem para ele contar o sonho de novo. E aí que ele fica indignado mesmo. Ele fala assim: ó, vocês estão querendo ganhar tempo, estão me enrolando, eu lanço agora um decreto, pode mandar matar todo mundo que é sábio. O interessante, antes mesmo do decreto, na verdade, os sábios falam com o rei. Está lá no verso 10 e 11. E olha que interessante que eles falam: responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Ou seja, eles falaram com o rei, né? O rei, nenhum rei exigiu um negócio desse da gente, né? Normalmente eles contam um sonho e a gente conta a interpretação. E aí ele falou que senão os deuses, olha que interessante, né, que podem revelar para o rei. E aí o rei então lança o decreto que eu tinha falado. Ele manda matar todos os sábios. Só que entre os sábios, como eu tinha falado, estavam Daniel e os amigos. E Daniel e os amigos possivelmente não estavam presentes não estavam, na verdade, né, presentes nessa reunião. E aí chega lá o Arioque, que era o chefe da guarda, e chega lá para Daniel e fala assim: ó, só um decreto para matar vocês, eu tenho que levar vocês. Aí ele: ué, peraí, como assim? Tô sabendo de nada, o que aconteceu? Daniel pergunta pro Arioque, o Arioque explica tudo para ele, e ele vai lá e pede pro rei para dar um tempo, que ele ia estudar o assunto, enfim.
Daniel então foi para casa, fez saber o caso para Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Isso está lá nos versos 17 e 18. Olha que coisa interessante, né? Possivelmente você já passou por uma situação assim. Você já foi acusado, foi perseguido injustamente, como eles foram. Eles nem tiveram chance de defesa a princípio, né? Já foram logo sendo acusados. Quantas vezes, né, alguém faz algum mal pra gente e a gente acaba levando a culpa e fica por isso mesmo. Olha o que Daniel e os amigos fizeram, né? Eles foram orar a Deus, porque eles viram que ali era uma situação que só o próprio Deus poderia resolver. E assim nós devemos fazer também. Toda vez que estivermos numa situação dessa, aliás, qualquer situação da vida, a gente deve buscar a Deus em oração. Precisamos ser dependentes de Deus o tempo todo. Nos versos 20 a 23, Deus revela o sonho para Daniel. Daniel dorme, ele tem o mesmo sonho e Deus mostra para ele a revelação também. E aí no verso 20 a 23 tem a oração de Daniel em louvor e agradecimento a Deus. E eu queria ler aqui com vocês. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. E olha que interessante, como Daniel, ele não só louva a Deus aqui, ele intercede pelos sábios. Ele não só dá glórias a Deus, mas ele também pede para que não seja feito nada com os sábios, com os outros sábios. Então ele intercede pelos sábios também para que eles não morram. Olha o caráter de Daniel, como é fantástico, né? E aí ele é levado até o rei, a história aqui continua, e o rei pergunta surpreso, né? Você pode contar o sonho e a interpretação? Como assim? Perante o rei, Daniel não se vangloria, não assume como sendo uma interpretação dele, que ele criou, não. Ele aproveita a oportunidade para dar um testemunho do Deus verdadeiro para Nabucodonosor, né? Ele diz para Nabucodonosor que nenhum mortal poderia dizer o sonho, mas há um Deus no céu que revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Guarda esse trechinho aí que vocês vão entender no final, que interessante. E olha que ele fala um Deus no céu, né? Porque na Babilônia eles adoravam vários deuses, várias divindades, né? E aí Daniel fala, só há um Deus. E esse Deus revela os mistérios. O testemunho que ele está dando do Deus verdadeiro para aquele, não só para o rei, mas para a nação, né? Porque imagina, tudo que acontecia com o rei ali virava notícia, vamos dizer assim, para a nação. Então olha que testemunho fantástico. E aí Daniel mostra novamente a humildade dele, né? Ele fala assim, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que o rei entendesse o que se passava na sua mente. Então ele começa a contar o sonho. E aí ele fala que o rei, lá no sonho dele, ele viu uma grande estátua. E essa estátua é uma estátua curiosa, porque ela tinha diferentes partes com diferentes metais. Normalmente as estátuas eram feitas de ouro, ou de prata, ou de ferro, ou outro material qualquer. Mas essa estátua era interessante, porque a cabeça dela era de ouro fino, peitos e os braços de prata. A parte aqui do ventre, né, das coxas aqui do quadril, de bronze, as pernas eram de ferro e os pés, eles eram em parte de ferro e em parte de barro. E aí, quando estava olhando Nabucodonosor vendo aquela estátua diferente, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, veio e bateu contra os pés da estátua. A estátua foi se desfazendo por completo, foi sendo esmiuçada. E aquela pedra destruiu toda a estátua e não sobrou nenhum vestígio da estátua. E a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Então esse foi o sonho que ele viu, né? E aí Daniel já segue em seguida contando a interpretação do sonho, né? E ele fala, tu, ó rei,
é Rei de reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, cujas mãos foram entregues os filhos do homem, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Olha aqui, a gente já vê Daniel contando que cada parte daquela representa um reino. Aqui a gente já entende isso, porque ele está dizendo que a cabeça de ouro é a Babilônia, é o rei, né, Nabucodonosor. E o 39, verso seguinte, ajuda a entender mais ainda, que ele fala: depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. Ou seja, cada metal representa então um reino. Então ele estava dizendo que a cabeça de ouro era a Babilônia, depois de Babilônia viria outro reino inferior, depois desse segundo reino viria um reino de bronze, que fala que teria o domínio sobre toda a terra. O quarto reino, no verso 40, fala que seria mais forte como o ferro, pois o ferro tudo quebra e esmiuça. E os pés que ele viu em parte de barro, em parte de ferro, ele disse que seria um reino dividido. Após o reino de ferro, viria um reino dividido. Então ele fala, por um lado seria frágil, por outro lado seria forte. Outra coisa interessante que ele fala desse reino dividido é que eles nunca se ligariam um ao outro. Como o ferro não se liga com barro, né? Não dá para juntar um com o outro. Eles tentariam se misturar mediante casamento. Olha que coisa interessante. É mais uma característica desse reino dividido. Mas eles não se uniriam não, porque o barro não tem como se misturar com o ferro. E nos dias desses reis, ou seja, desse reino dividido, viria essa pedra, que seria um reino que seria estabelecido. E esse reino seria um reino que subsistiria para sempre. Olha que interessante. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Olha que interessante. Certo é o sonho e fiel sua interpretação. Então o rei ficou maravilhado. Como ele havia prometido, ele deu muitos presentes para Daniel, colocou ele sobre honras, inclusive colocou ele como governador de toda a província de Babilônia e também como chefe supremo de todos os sábios. E até os amigos dele também receberam alguns governos lá na Babilônia. O rei ficou tão agradecido que Daniel ficou atendendo diretamente ao rei na corte. Então o capítulo 2 termina assim. Mas aí você me pergunta, e os outros metais? Se a gente vê, o próprio texto já dá uma dica pra gente. Se Babilônia é a cabeça de ouro e ele foi um grande império do mundo, a gente consegue entender que o próximo reino seria também um grande império e o terceiro um outro império e assim por diante. Quando a gente compara isso e vai para a história, começa a analisar a sucessão dos impérios que ocorreram na história, a gente vê que logo depois de Babilônia surgiu um novo império, que foi o Império dos Persas, o Império Medo-Persa, que era uma junção da Média com a Pérsia. Temos até o nome de Ciro, um nome famoso, Dario, que foi rei dos persas. A gente conhece na história esse reino que reinou logo depois de Babilônia. Tem até uma história bem legal, que é a forma como Dario invadiu Babilônia. Babilônia era quase intransponível os muros, né? Eram uns muros gigantescos. Só que tinha uma falha na sua defesa, que era o rio. Eles precisavam de uma fonte de água lá dentro da cidade. E o rio passava por baixo dos muros e abastecia a cidade toda. Eles desviaram o curso do rio, e aí o rio abaixou o volume dele, e eles conseguiram entrar por baixo dos muros, né, pelo leito do rio, e assim eles conseguiram invadir Babilônia, a capital do império, né, e sim destruíram Babilônia e passaram a reinar o reino dos Medos e Persas. Eles reinaram por muitos anos também. A gente vê na história aí que eles se espalharam por todo o império que era babilônico, passou a ser o Império Medo-Persa. Todos os reinos, né, que eram vassalos de Babilônia passaram a ser vassalos do Império Medo-Persa. E depois dos persas, os persas, todos esses impérios tiveram uma ascensão, um auge e um declínio, né? E quando o Império Medo-Persa começou a declinar, a enfraquecer, começou a surgir um novo império que a gente conhece bem, que é o Império Grego de Alexandre o Grande.
ele também conquistou todo o Império Medo-Persa e expandiu ainda mais o império dele. O texto fala que ele seria um grande império, né? A história diz que ele foi até a Índia, conseguiu expandir o império até a Índia. Só que Alexandre morreu cedo, né? E ele passou o império para os 4 generais dele, que depois dividiram o império. E, por fim, esse império também teve o seu declínio. E surgiu um novo império que a gente conhece na história também, que é o Império Romano. E aí o Império Romano, eu nem falei antes, os braços de prata então são o Império Medo-Persa, o ventre de bronze representa então aí o Império Grego, e agora nós estamos nas pernas de ferro, que é o Império Romano. E o Império Romano, como disse aqui, esmiuça como ferro, e a gente viu bem na história a fúria que era o exército romano, né? A forma como ele atacava, como ele destroçava seus inimigos, seus oponentes. O Império Romano também foi um grande império. Logo depois dele, nós temos os pés da estátua. E a gente tem aí uma representação do que veio depois do Império Romano, que acabou sendo dividido, né, e veio a se tornar o que hoje nós temos as nações da Europa. Como o próprio texto disse, né, que eles tentariam se ligar, e a gente vê até hoje diversas tentativas de unir novamente os povos da Europa. Tivemos aí Napoleão, tivemos Hitler, o mercado comum europeu, né, tentando unir, mas como a profecia disse, eles jamais se uniriam porque o ferro não se mistura com barro. A tentativa de se misturar mediante casamento, a gente viu muito na Idade Média isso, porque os reis, entre eles, se uniam, né? Tentavam se unir mediante casamento, realmente. Os reis pegavam suas princesas e ofereciam para os príncipes de outro reino, e assim se unia lá o reino da Inglaterra com o reino da França, o reino de Portugal com o reino da Espanha. Então a gente teve várias tentativas assim, de união, mas todas elas foram falhas, porque, como vimos aqui, Deus está no controle da história. E como ele disse que não se uniriam, realmente nunca vão se unir. E por fim a gente vê aqui, nos dias desses reis, ou seja, no momento que a gente está vivendo agora, viria essa rocha cortada sem mãos humanas, ou seja, vai ser uma intervenção direta de Deus que dará fim aos reinos desse mundo, e nós cremos que essa pedra é o reino de Deus que está por vir. Acreditamos que muito em breve Jesus voltará e dará fim aos reinos deste mundo, às injustiças desse mundo, e tudo aquilo que é mal acabará e não sobrará nem palha nem pedra, como o verso disse. Deus dará fim ao pecado, estaremos com Ele para sempre nas mansões celestiais. Que você possa confiar nesse Deus, esse Deus que, como disse, Ele é fiel, Ele sabe o futuro, ele sabe todas as coisas. Todos esses reinos passaram de forma fantástica. Como Daniel escreveu isso, ele estava no reino de Babilônia, ainda teria todos esses impérios. Hoje a gente olhando para trás, a gente consegue ver o cumprimento certinho, mas na época de Daniel, como ele poderia saber que existiriam exatamente esses impérios, como realmente foi cumprido na profecia? Então Deus é preciso, Deus é fiel, e nos capítulos seguintes de Daniel, né, podemos estudar isso mais profundamente em outros estudos. Ele ainda detalha mais ainda essa sucessão de reinos. Esse livro de Daniel é muito fantástico, com profecias que nos levam a amar mais ainda esse Deus e a ter a certeza de que Ele está sempre no controle, cuidando de cada um de nós. Eu queria então, para fecharmos esse estudo, fazer uma oração por você, que você se coloque nas mãos desse Deus maravilhoso e confie na proteção e na direção dele. Vamos orar. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por essa pessoa ouvindo esta história fantástica que o Senhor deixou para nós na Tua Palavra. Que o Senhor possa cuidar desta pessoa, Senhor, possa dirigir os seus passos, possa cuidar dos seus planos, Senhor, dos seus sonhos, que cada um deles seja realizado conforme a Tua vontade, e que essa pessoa, Pai, se ainda não entregou a vida a Ti, Pai, que neste momento ela possa ter a certeza de que o Senhor existe, que o Senhor está no controle da história, e de que assim como o Senhor cumpriu
cada um desses reinos, Senhor. Sabemos que o reino eterno está para vir e que certamente se cumprirá também, Pai. Que possamos todos nós estarmos preparados para a Tua vinda e que possamos, Senhor, viver contigo num mundo onde não terá mais dor, nem pecado, nem mágoa, nem sofrimento, pois todas as coisas terão passado. Abençoe teus filhos, Senhor. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.